Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, episódio de número 006. Eu não sei até quando eu vou lembrar desses números, mas por enquanto dá para lembrar. Hoje a gente tem aqui a presença do meu amigo, meu brother, o head coach, faxineiro, faz tudo da Wakanda Box, meu amigo João Jefferson, mais conhecido como Jota. E a galera vai ao delírio. Olá, turma, voltando aqui para mais um bate-papo, né? João Jefferson JJ, da Wakanda Box, aqui de Camaragibe, Jardim Primavera. Voltamos para mais um papo inusitado. Dessa vez a gente vai aprofundar mais a conversa. Lógico que você vai ter um momento ou outro que você vai rir, porque a gente não contém o riso, é complicado. Mas hoje é dia de conversar um pouquinho mais sério, né, meu amigo? Vamos E saber um pouquinho da história desse cara aí que tem uma jornada aqui em Camaragibe já há um tempo. E não só em Camaragibe. Em Camaragibe ele apareceu pra gente, mas ele já vem de algum terreno, de uma estrada longa aí de pela história. outras histórias, né? Emendando histórias em cima de história. Eu queria que tu começasse, Jota, pra quem não conhece, né, o pessoal ficar sabendo um pouquinho da tua trajetória, porque tu me contou uma vez e eu, pô, que história bonita, velho, história massa do teu pai, empreendedor. Como é? Tu surge aonde? Tu nasce onde? Eu nasci em Recife, Pernambuco, né? Então, ali próximo ao Parque de Exposições de Animais. Ali, meu pai e minha mãe sempre foram comerciantes, já dos meus avós, isso. Então, meu pai herdou um comércio ali, né? Assumiu um comércio, meu avô ficando mais velho. Então, meu pai começou com essa história aí, com o mercadinho, né? Frutas, verduras. E aí, casando com minha mãe, nasce eis que esse careca aqui, com muito cabelo, né? Isso é importante ressaltar. Então, dessa jornada, a gente sempre foi muito envolvido no comércio, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, indo para a Ceasa, era inevitável, tanto eu quanto meu irmão, quanto minha mãe também. Então, enquanto a gente ia para a Ceasa para fazer as compras, minha mãe estava lá assumindo o balcão. E essa é o início da história de como um comércio começou a nascer dentro de mim, né? Na verdade, né? Foi implantado sem eu ter a intenção futura. O que tu tem de lembrança mesmo dessa vontade de ser empreendedor? Tu tem essa certeza hoje que foi daí mesmo que surgiu? Eu tenho certeza que foi daí que surgiu hoje, mas durante a Não, né? jornada, não, né? Então eu sempre via as dificuldades para quem é um comerciante, né? Ter que pagar uma conta num dia, mas já tá devendo outra no dia seguinte, ou até mesmo no próprio dia. Então essa questão me incomodava bastante, né? É tanto que eu sou o primeiro universitário da família. Eu sou o primeiro universitário, sou o primeiro formando da família. E minha família não é uma família pequena, tá? É uma família gigantesca, então sou o primeiro formando. E aí, por estar envolvido com comércio, eu pensei um dia, não, eu vou fazer administração de empresas. Era o Porque caminho minha natural. mãe no caminho natural, minha mãe abriu um pet shopping também, meu pai continuou no mercado, e eu e meu irmão sempre nesses dois lados da moeda, sempre envolvidos com o comércio. E aí, do nada, ali no terceiro ano, eu disse, não, eu sempre gostei de praticar esportes, vou fazer educação física, né? E aí, sem ter a menor pretensão de que o que eu faria com a educação física. É muito louco isso, né? Que E ano era isso? eu entrei na faculdade em 2004. Em A educação 2004. física não era nem tão popular assim, Não né? era nem, não era, não tinha Não tinha essa, essa. não tinha o quão é visto hoje, né? Lá atrás não tinha muito essa problemática com a educação física é o meio para que a gente consiga viver mais. Hoje não tem outro a não ser a atividade física. Então eu disse não, vou fazer educação física e entrei sem saber porque eu fiz educação física, né? Mas eu tinha uma certeza que eu não queria ser comerciante mais. Naquele momento, eu não queria ser comerciante mais, porque eu via a dificuldade de você não saber quanto tinha de caixa e quanto precisava pagar, então essa sazonalidade mexia muito comigo, né? De ver essas dificuldades do meu pai e da minha mãe, eu disse, não, eu quero ser um assalariado, eu quero saber quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, quanto eu posso pagar. Então, por isso que eu decidi buscar isso para mim, ser um CLT, um carteira assinada e desistir dessa ideia de empreender. E passei 12 anos trabalhando para academias de Recife, né, academias de rede, e fui muito feliz, fui coordenador, né, liderei vários times na área tanto da ginástica coletiva
E principalmente na ginástica coletiva, né? Foi aí que surgiu essa grande paixão pela coletividade e pela comunidade. Antes de conhecer o CrossFit, né? Antes de conhecer o Já, mas CrossFit. deixa isso aqui quieto. É nesse período aí, pelos cálculos, 2004, 2008, tu termina, Termina a conclui a faculdade em 2008. faculdade, já estava estagiando e fica trabalhando. Exato. 2012, Aí em tu tá completando 2011, os 8 anos de trabalho. 2011, ali meados de 2011 para 2012, eu conheço o CrossFit, né? Então, é claro que nessa jornada da educação física eu tive outras experiências, né? Trabalhei como recreador e lazer 3 anos, né? Trabalhei com criança 3 anos. Trabalhei pela APABB, que é uma instituição bancada pelo Banco do Brasil também, mas era um trabalho voluntário com crianças que tinham autismo, entre outras necessidades. Então, nessa jornada da educação física, do estágio, eu experimentei muita coisa. Eu experimentei muita coisa. E dentro dessas experiências, eu entrei com a ginástica coletiva, né? E aí eu digo, pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero trabalhar com a ginástica coletiva já trabalhando com a musculação. É muito louco, né? Então, ginástica, qual é a diferença de ginástica? Como é? Eu não consigo. A ginástica coletiva são as aulas, na verdade, em grupo, né? Então, aulas de steps, aulas de Sim. jumps, aulas de bike, né? E foi nesse formato que eu fui conhecendo esse mercado que, na época, era o boom da educação física, né? Que eram as aulas coletivas, Jump, step, jump, steps, que eram dadas em bike, aquela. cursos gigantescos, né? Em pequenos estádios, assim, mas que comportavam 500 pessoas, sei lá, 1.000 pessoas, né? Então, quando eu vi um cara fazendo aquilo ali na frente, no palco, ministrando curso, dando aula para essa galera, eu digo, caramba, sabe quando bate um arrepio assim, eu digo, eu vou fazer isso aí, eu quero isso aí para mim, né? O cara tava dando aula de menino trampolim, eu digo, cara, eu quero fazer isso aí. E aí começa outra busca, né, pela especialização para estar ali na frente um dia dando aula e quem sabe dando curso para outros profissionais da educação física. Desde o começo tu tinha essa pretensão já Quando de. eu vi a primeira Tu queria vez, dar eu curso queria dar também. curso. Não era só dar Eu aula. queria trabalhar com a formação de profissionais da educação física. Eu não queria simplesmente dar aula só em academia. Aí foi um outro momento, né, que eu conheci uma empresa neozelandesa que é a Les Mills. A Les Mills é uma empresa líder do mercado de fitness do ginástica coletivo. Como foi isso, hein? Porque por ser uma empresa de outro país, como é que tu Ela chegou? tem representação no Brasil. Ela tem representação no Brasil. Então, quando eu fui fazendo cursos, eu fui identificando que aquela era a referência para mim. Aquela era a referência para mim. Né? E eu falo sobre a Les Mills aqui para Camaragibe, mas não tem nenhuma academia ou box de CrossFit. Olha, deixa que por enquanto não tem, tá? Por enquanto, hein? Então, mas como tu chegou até eles? Tu foi, sei lá, Então, eu identifiquei, né? Pô, essa é a internet, galera da referência, a gente sempre busca, né? Os melhores. Então, eu fui estar com eles, fui ser staff dos caras. Fui ser procura staff site, se procurando inscreveu. site, me inscrevi, vi onde tinha as convenções, os cursos, Ah, e comecei a estar junto dos caras o tempo inteiro. Né? Trabalhei um tempo como staff, dando suporte, entendendo tudo que eles faziam. E aí eu disse, pô, agora vou fazer o primeiro curso dessa empresa e vou começar a conhecer a cultura dessa empresa. E a cultura da empresa estava muito associada já ao que eu fazia na ginástica coletiva, que era lidar com grupos. Né? Então isso aí me fez ainda querer mais, né, participar dessa empresa Les Mills, que na verdade era seleção, eu precisava ser selecionado. Primeiro eu tinha que ser uma referência na minha região, eu tinha que ser uma referência em Recife para, quem sabe, depois passar por uma seleção. Quem olhava se tu era pra validar isso pra eles? Como é isso? Eu ainda tô. Tinha um time técnico Que aqui, tava. existe, na verdade, um time técnico em Recife. Em cada região do Brasil existe um time técnico e eles vão identificando as referências de Ah, cada região e chama para seleção. Né? Então, assim, não é você que dá seu currículo, sim, não. é isso que eu queria Não, entender. não. Você constrói seu currículo. Você precisa chamar a atenção Você deles. precisa chamar atenção. Então, o que eu fazia? Eu conversava muito com meus amigos para dar aula com eles onde eles estavam. Eu visitei muitas academias, né? Eu dividia muitos eventos com eles. Então, eu fazia o tempo inteiro, eu me fazia presente. Onde era para estar, eu buscava sempre. E não tinha final de semana para mim.
porque eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Tá vendo como é ligado, né? A oportunidade, ela tem que estar ligada a um esforço, a uma preparação. Você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar, né? Tem gente que chama isso de sorte. Não, você tá preparado, mano. É, Uma hora a oportunidade chega e era o teu caso, e né? era o meu caso, eu sabia muito o que eu queria, eu estudava muito, eu tentava sempre que eu ia para algum evento desse, eu fazia a diferença, né? Não é ser diferente porque eu quero, né, passar a perna em, não era, nunca foi isso, mas eu queria realmente, eu estudava, me preparava, porque eu sabia que quando chegasse a oportunidade eu ia agarrar com unhas e dentes, né? Como é que funciona a Lemilho? A Les Lemilho, Mills, Les Mills. ela tem representação aqui no Brasil, né? Não, a dinâmica, eu digo a dinâmica de aula delas Ah, e ela tem aulas com bikes, aula com mini trampolins, aula com Exi- os é, steps. Tem aulas que a gente pode dizer que se assemelha a um ó, Tomás crossfit. aí, ó. Tomás tá aqui também, ó. Tomai! Daqui a pouco a gente vai, tá Vai lá pro certo? tatame? Vai lá pro tatame. Vai, que o papai tá gravando aqui, vai lá. Aquele momento que o Cross Kids entra no Né, Cross. é. Inclusive, né? Inclusive, exatamente, nós estamos aí fechando uma turma de Cross Kids na Wakanda Box, todas terças e quintas às 16 horas. E Tomás faz Cross Kids? Faz É. Cross Kids, tá certo? Vai lá, papai. Vai lá, pra papai terminar a Pode gravação ir lá pro aqui. tatame, vai. Vai lá. Vai lá, pai, por favor. Então Vai. fica aí um Então pouquinho. fica aqui, senta aqui com o papai. Senta aqui do lado do papai. Pronto, Só um fica pouquinho. bem. Já Tá acaba. acabando já. Então, Eles funcionam como? A Les Mills. Les Mills, Les Les Mills. Mills. Eles dão aulas Ah, online ele ou eles tem, têm um professor da Les tem. Mills numa. A gente chama o professor que capacita outros professores, a gente chama de treinador. Né? A gente chama de treinador. Então, tem as capacitações presenciais e as online. As online começaram a surgir depois da pandemia, né? Então, ninguém poderia estar em grupo ou estar tete a tete fazendo treinamento, então surgiram. Hoje a gente tem as capacitações online e tem as presenciais. Então, foi nesse ensejo que eu sempre me preparei para ser uma referência, né? Eu sempre busquei, eu rodei, né? Era para todo lugar, era de bicicleta, eu andei muito de bicicleta para visitar a academia, né? Porque na época de estagiário a gente não tinha dinheiro para comprar uma moto, né? Um carro, mas a gente queria investir na área. Então eu sempre fiz muito isso, sempre busquei. E aí eu entendo que a Les Mills, a central dela ficava em São Paulo, fica em São Paulo, né? E eu digo, cara, eu tenho que ir pra lá agora, velho. Eu tenho que ir pra lá porque a turma aqui em Recife já começou a me procurar pros eventos, né? Eu já me fazia presente, não só porque eu queria, mas porque eles também queriam. Então agora eu tenho que ir um pouquinho a mais, eu tenho que ir um pouquinho além disso. Veio pra cá, pra Recife, né? Recife que eu digo, hoje aqui em Camaragibe no nosso podcast, mas em Recife na época veio um treinador da Les Mills para cá e existia um projeto que era Caça Talentos e eu me inscrevi nesse projeto, né? Eu me inscrevi nesse projeto. E aí quando eu terminei minha apresentação, ele falou assim, cara, eu não sei por que ainda você não faz parte da empresa, do time técnico. Cara, aquilo pra mim, eu não consegui falar mais nada, fazer mais nada. Eu cessei, eu congelei naquele momento, porque era tudo que eu queria escutar, né? Mas eu não tava, eu acho que mentalmente ainda preparado para isso. Eu tava fisicamente preparado para aquele momento, mas mentalmente ainda não. E aí foi quando eu digo agora eu vou para São Paulo. E em meados essa passagem aí para São Paulo, é saída para IRSA, né? Que é uma das maiores feiras do fitness da América Latina. Então, eu fui para IRSA para conhecer o stand da Les Mills lá e ver essa apresentação pro mundo, né? E eu no metrô, lá no metrô, com mais dois amigos, eis que surge mais uma oportunidade, né? Turma, eu vou precisar de alguém para dar uma aula aqui no palco da IRSA. Caraca, velho. Aí a bola veio para mim, velho. Chegou para mim, eu tava preparado. Eu tava preparado. E aí, a partir daquele momento, vira uma outra chave, a chave do convite, né, para eu participar da seleção para ser um treinador da empresa, né, passar pelos processos para ser um treinador oficial e trabalhar na formação de outros amigos profissionais da educação física com a ginástica coletiva. Poxa, ó, o assessor. Tá certo, deixa aqui no cantinho. Ah, e isso é mais ou menos que ano? Tu lembra? Tu consegue lembrar? Caraca, Porque eu quero entender como daí. esta jornada, né, Eu quero entender como daí
beleza, É, do esporte 2000 coletivo, do ginásio coletivo, tu começa a descobrir o CrossFit. Pronto. Então, Foi, sempre porque em foi daí, foi... paralelo, exato. Eu entrei ali para Les Mills oficialmente em meados de 2012, mais ou menos, né? Mas com o CrossFit eu entrei quase em paralelo, que foi em 2011. Então eu treinava para dar as aulas que eu dava. Eu treinava Tu CrossFit, ia treinar, só pra treinar. eu ia treinar, exatamente. Eu ia só para treinar. Mas quando eu pisei no galpão pela primeira vez, eu disse assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas isso aqui é para mim. Entendeu? Quando eu pisei, o segundo arrepio da minha vida profissional. Como é que eu faço pra montar um negócio Como é desse? que eu faço para montar um negócio desse, né? E eu lembro muito bem que eu era estagiário e pagava R$ 350 para fazer CrossFit em uma das primeiras unidades, que eram lá em Setúbal, meu amigo. Então eu saía daqui, da Caxangá, Zona Norte, ia para Setúbal para fazer CrossFit, velho. Né? E aí, sempre em paralelo, né? Essa jornada da ginástica coletiva com a Les Mills e o querer treinar CrossFit. O CrossFit dos primórdios, Os né? CrossFit dos primórdios, exatamente. Então, essa jornada do Cross vem em paralelo. Posso dizer que ela é ali a irmã. Não é gêmeo, Não é gêmeo. Mas, mas irmão, é irmã, né? É um trabalho em paralelo. E aí, quando surge a oportunidade nessa jornada aí, né, de 2012 para cá, quando surge essa jornada de receber um convite de um amigo para abrir uma box aqui em Camaragibe, eu aceitei imediatamente, foi né? 2012, foi? Aí essa. Não, tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Então, 2019. 2019, mais ou menos ali. Tu treinou CrossFit de 2012, 2011, 2012, Já treinei e nunca treinando, parei, nunca parou. ininterruptamente. E foi fazendo as E foi especializações. fazendo as especializações. Fiz o curso da CrossFit Internacional, eu sou level 1 hoje, certificado, tá? Entre as outras, né, os outros cursos, acessórios que a gente sempre busca, LPO, utilização de kettlebell, utilização de dumbbell. Então fui buscando as especialidades dentro do CrossFit também. De 2012 até quando tu ficou na Les Mills? Mills? Eu ainda Eu não consegui. fiquei Les Mills. Les Eu Mills. ainda eu fiquei até o início da pandemia. Tu Porque tava na Les eu Mills tava também. dentro da Então, na época do Cross já aqui em Camaragibe, tu eu ainda ainda era... era treinador da Les Mills. Eu tenho uma Foi jornada, aí que eu te eu tenho conheci. Eu uma, te conheci em 2019. eu continuo essa jornada com a Les Mills, eu trabalhava um turno, meu sócio trabalhava outra, e nessa troca de turno, eu tava nas academias dando aula da Les Mills. Então era sempre, por isso que eu disse a você, era o cross e as aulas de ginástica coletiva sendo aí sempre em paralelo, uma com a outra. Mas tu chegou a dar aula de cross também em outras boxes? Cheguei, trabalhei em mais duas boxes em Antes Recife, de antes de ter a abrir a minha. tua. Antes de abrir a minha, eu trabalhei em mais duas boxes e fui muito feliz também trabalhando com, com o Cross e com a pretensão, né? E aí que surge, como eu falei, o convite de vir para cá. Só que na época ainda continuava sem dinheiro, né? Continuava sem dinheiro. Então o que a gente fez? Loucura, né? Vida de empreendedor é vida louca. Então a gente vendeu os carros que a gente vendeu algumas coisas que a gente tinha para abrir o que a gente abriu. Era dois professores sonhadores e que sonho, vamos alimentar e deu certo, né? Deu certo, a gente abre a nossa boxe, a gente fica aí por quase 4 anos junto, desenvolvendo o trabalho com ela aqui. A gente tinha uma dificuldade no início da turma entender o que era, porque, bem dizer, nós fomos uma das primeiras, né, aqui em Camaragibe. A Eu gente não tem lembro de... outra boxe lá em Aldeia, Aqui né, embaixo... mas aqui embaixo nós somos a primeira a trazer a metodologia para cá e a metodologia realmente é oficial do CrossFit, tá? A gente pagou a patente para ter e eu paguei a certificação internacional para ter isso aqui oficial, né? Não foi porque eu fui fazer ali, não, fui buscar na fonte. Fui buscar na fonte para trazer o que era de verdade para Camaragibe. Então a gente conseguiu fazer isso em meio a trancos e barrancos, mas a gente conseguiu essa luta. E a luta foi mostrar para a turma que o CrossFit era uma atividade física, né? Então, isso foi outra pegada, porque tipo, a gente tem uma realidade, como eu falei, de eu pagar R$ 350 para praticar, e como estudante ainda,
e onde a realidade de Camaragibe era outro momento que estava vivendo. Então a gente precisou entender essa realidade e fazer com que isso fosse ajustável para cá. Então, hoje nós somos a Cross mais barata, que eu digo, não é só de Camaragibe, tá? Se você procurar, você vai ver que hoje nós somos para entregar o que a gente entrega só lá no Wakanda Box. Custo-benefício, né, que se fala. É custo-benefício e qualidade, porque É. eu garanto que você vai ter um padrão de aula que você vai dizer, rapaz, realmente vale estar aqui com essa turma. Em 2019, vocês abrem a box e aí vem aquele período, né, em 2020 que eu acompanhei. Foi ali até que eu me descobri como o videomaker, que a E gente isso fazia, começava a fazer os gravava as vídeos. aulas, foi perrengue ali, não foi, Ali velho? foi um dos momentos mais difíceis Porque realmente pra fazia gente. um Fazia ano um que ano vocês de estavam boxe e funcionando. entrou pandemia, né? E a gente teve que fazer um jogo de cintura aí gigantesco, né? Falar com o proprietário do galpão, falar com cada aluno para, a gente manter o espaço aberto. A gente queria manter o espaço aberto e a gente não pagava mais as contas dali, a gente queria manter o espaço aberto, né? Então a gente tentava meio que trabalhar fora para pagar as custas para manter pelo menos o básico funcionando. Tinha camisa, fazia Tinha camisa. camisa, a gente fez muita aula gravada, fez aula ao vivo, a gente fez grupos para isso acontecer, a gente emprestou material para turma Eu levar lembro, os kits para eu casa lembro, sem nenhum custo, porque a gente sabia que o que a gente ralou para abrir, né? E para ter, a gente não ia se deixar um ano, né? um É ano muito ali, era difícil muito você recente, porque tava se a- organizando e pagando. todas as pesquisas falam, né? Depois de um ano, qualquer empresa, ela agora existe, né? Depois de um ano. Porque esse um ano é de muito trabalho. Então a gente completou um ano de muito trabalho e veio a pandemia, né? E aí foi a maior loucura da nossa vida, para É, manter aquele espaço aberto. eu lembro, né? Eu Né? acompanhei de perto. Foi muito louco, mas Papai do Céu, em primeiro lugar, foi ele que abençoou a gente manter aquele espaço, né? E aí vai até 2023 com a E sociedade. aí vai até 2023 com a sociedade, né? Nesse meio tempo, cada um foi descobrindo o que era melhor para si, para um e para outro. Graças a Deus a gente terminou numa boa também, né? A gente se fala, então tá tudo em paz, isso é o mais importante, a paz de cada um, né? E aí eu sigo com o projeto Wakanda Box, que era um projeto que eu já tinha, né? Eu já tinha essa marca, Wakanda Box, com a minha esposa, que era eu abri uma box em Abreu e Lima com essa logo. Era um outro momento também que a gente tava vivendo, era um outro momento. Oi? Ainda não, tá acabando, tá? Então, era um outro momento que a gente tava vivendo e a gente decidiu abrir a Wakanda Box em Abreu com outra sociedade, né? E nessas aventuras, porque isso é aventura, empreender é aventura, né? É aventura, é loucura, é você apostar no que talvez não dê certo, mas você tem que pensar imediatamente que vai dar certo. E essa sempre foi minha mente. E a gente passou lá mais ou menos uns 6, 7 meses, o meu sócio desistiu, não queria mais, eu não tinha como assumir sozinho. Então a gente fecha lá, eu guardo esse material, guardo porque queria abrir a outra Wakanda Box. Mas não porque eu iria vender, mas sim porque eu iria abrir outra. Mas veja como é. Papai do Céu sempre vai dando os caminhos, né? Eu guardo o nome a Wakanda Box, fico com outro nome da outra box. E nessa jornada acontece o desfazer a sociedade. Eu trago à tona a Wakanda Box, trago todos os materiais que eu tinha. Então eu aumento ainda mais a qualidade e a quantidade de material que eu tinha na box anterior, para a gente continuar desenvolvendo o que hoje é a nossa querida Wakanda Box aqui, Jardim Primavera. 2 anos já. 2 anos. 2 anos. É isso, cara. Quer participar, é? Tem que esperar só um pouquinho, tá? Senão a gente não vem mais pra casa do tio E Judá. aí? Beleza? Não pode falar, porque senão corta aqui o E áudio. deixa isso aí, não corta isso aí não. Vai entrar tudinho, a Beleza? participação especial do nosso assessor ali. Caramba, aí 2026 a gente tem muitos projetos pela frente. 2026, 25, 2025, 26 26. já, né? Exato. A gente já tem um cronograma aí. Eu queria ressaltar que nessa jornada, né, de Cross aqui, a gente fez o primeiro game interno da gente, que isso foi uma super vitória, né? A gente queria muito, sempre em empecilhos, e
Agora em 2024 a gente fez o primeiro game e já lançamos o segundo game interno, que vai ser no dia 31 de agosto, já está marcado e agendado, e todo mundo que é da Wakanda Box vai estar presente participando. Deixa meu apito lá na boca, porque eu vi meu apito lá na boca. Quer dar o celular a ele não, filho? Tudo que ele queria. Olha a cara dele. Quer assistir o quê? Tudo que tu queria, né? Agora tu tem que ir lá pra fora pra assistir, tá certo? Sim, mas se eu quiser mudar o filme, eu posso mudar? Que ele queria. Ele tava pedindo não por isso. dá. Eu sei, mas é É, necessário. agora se faz, né? Pra dia 31 de agosto. O nosso segundo ano de Wakanda Game. O game interno da gente. Porque cada evento, Judá, o Denis, né? Denis, o Pimentinha. Cada evento é uma conquista pra mim, velho. Pra mim e pra minha esposa, né? Pra Anne. Porque a gente sabe o quanto a gente precisou fazer ali pra aquilo vingar, né? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça e eu sou muito da praticidade, né? Eu sou muito de colocar a mão na massa. Minha esposa tá por trás fazendo tudo acontecer. Então, ela é o meu grande braço, né? Hoje na Um Wakanda momento Box. de declaração de amor. Isso é muito importante Se ressaltar. declare pra Porque Anne. aonde eu vou, eu falo desta mulher Brasil. Tá? Então, é muito importante ressaltar isso mesmo, porque eu não ia conseguir fazer o que eu faço se não fosse ela, né? Isso é fato. Isso é fato desde quando a gente andava de bicicleta junto, né? Ela no quadro, eu levando ela para casa até hoje. Então, tudo é uma conquista e precisa ser que eu digo parabenizado entre mim e ela, né? Eu dou os parabéns, ela me devolve. Isso é importante. Então, o simples gesto, né, de estar agora na ceia, né, nessa semana passada, e os alunos realizarem a ceia da noite, a gente fazer uma oração, agradecer. Isso é um outro momento importante que a gente precisa ressaltar, porque tudo são conquistas, né? E Da isso mais simples para mais complexo. humaniza, né? Traz para perto a relação de cliente. Não é só cliente e aluno, termina que mistura, porque o coach, né? Eu falo isso, o professor de educação física que tá ali, termina sendo um confidente muitas vezes, né? Você sabe Você identifica até quando seu aluno tá com a cara meio Quando tá amassada. bem, quando tá mal, Você, quando tá feliz, quando tá por triste, conta desse exatamente. convívio, né? Você E tem. você vê que isso é tão importante, esse laço, né, entre famílias, entre amigos, é tão importante que a gente tem lá o filho treinando hoje no Cross Kids, você tem a mãe, tem o pai treinando e tem o avô também lá treinando. É. É isso, você vê que você tá atingindo a mesma família em diferentes etapas da vida, né? E chegou. A criança quer se mexer porque não quer mais estar nas telas. Quer se mexer, quer conhecer seu corpo se movendo, quer treinar cross, né? Quero fazer cross, quero mais calma, né? A gente vai entendendo o que é importante para a criança naquela idade, naquele momento. O adolescente, não, porque eu quero ficar shapeado, eu quero ficar mais forte. E já aquela pessoa mais madura ali, há 35 anos para cima, não, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. É porque um médico mandou eu me cuidar um pouco mais. E na melhor idade, né, que são nossos avós aí, estão lá treinando com a gente. É claro que com as adequações necessárias. E eles são felizes do mesmo jeito, no mesmo ambiente, com todo mundo treinando junto. Véio. O que eu tenho como uma dúvida bem honesta é como é que tu vê a relação, né, de... Porque, assim, eu sei que o CrossFit não é um esporte barato. Desde a sua estrutura, porque para você ter uma área, um box, você precisa de um galpão, né, aquele piso emborrachado, as barras não são baratas, os equipamentos são caros. Como é e quais são os desafios assim para trazer para porque a gente sabe que Camaragibe é zona metropolitana, não tem esse acesso todo. Vem cá, fala com ele. O que foi? Bloqueou. Coisa aqui, ó. Ele deve ter apertado o botãozinho. E, voltando, né? Porque assim, eu sei disso. Eu sei por algumas especificidades Você da também é minha empreendedor, vida, a né? gente Não sabe. sabe para onde. Trazer um esporte que não é barato, e não é que a gente tá dizendo que não vale, vale muito porque tem algo que não se pode precificar, que é o bem-estar que proporciona para quem pratica. Mas eu sei que é difícil fazer com que fique popular e dar acesso a esse esporte aqui, né, numa região que não é tão
financeiramente outro poder é aquisitivo, outro, né? A gente não tem se que compara entender. com os bairros de zonas, né? Zona Sul, Zona É, Norte pra lá. a gente tem uma pesquisa, sempre uma pesquisa de mercado, né? Para quem vai abrir um negócio, isso é crucial. Faz uma pesquisa de mercado, vê renda média, isso é importante. E, é como eu falei, hoje nós somos a Box com a metodologia real, com o melhor custo-benefício e com a entrega de qualidade que eu boto minha mão no fogo, né? Só não boto meu cabelo, mas minha mão eu boto no fogo, entendeu? É, Então, assim, eu falo do que eu passei lá atrás, do quanto eu paguei, não pra expor, porque não, porque eu tinha dinheiro. Não, cara, eu era estagiário, eu ia de bicicleta pra tudo que é lugar, ia de ônibus pra tudo que é lugar. Mas pra que hoje a turma entenda que a gente tem aqui em Camaragibe um espaço, velho, que é totalmente sadio, técnico e especializado, que é o Wakanda Box, né? E hoje o ticket médio da gente, meu, você vai pagar e vai ter aí aula de domingo a domingo com um padrão que só você indo pra ver, presenciar, treinar e entender que isso é pra você também. Eu acho que o que é difícil mais ainda do que iniciar um empreendimento desse é conscientizar o público, né? Da qualidade do que você está oferecendo, que o preço é mais que justo. É, é, eu, eu, A a- eu, gente enfrenta essa Nessas dificuldade, últimas né? semanas eu tenho pensado muito, né? E até, de certa forma, tenho feito alguns posts sobre isso, né? Sobre a diferença de valor e preço, né? Sobre você entender o valor de um determinado lugar, o valor de uma pessoa, o valor daquele coach, o valor daquele professor, não o valor É porque o contrário disso é dinheiro. preço. O O preço é o contrário. valor monetário, Exato. mas o O valor valor é que eu o digo, subjetivo, é o que aquilo importa, né, para a o que pessoa. importa é isso, A mudança que exato. trouxe para a vida A dela, a mudança que lembrança, às vezes trouxe. afetiva, o valor tá De ligado onde você saiu e a onde você emoções está, o quanto você e pesava e o quanto você sua pesa, qualidade o de vida. quanto você Quanto conseguia vale, ficar sentado acocorado e hoje você, Jota, quanto vale um dia a mais de vida na tua jornada? meu, não tem como Isso é precificar. valor. Isso não O que tem. tu tá fazendo hoje tá te dando um dia a mais de vida, tá te dando uma qualidade. Tu tá conseguindo se agachar e pegar teu filho, levantar no braço, coisa que tu não fazia. Tu tá conseguindo vestir uma roupa que tu não consegui, que agora tu veste e te sente bonito. Isso é Consegue valor. colocar um cinto Isso é com um valor. furo a mais, um furo a menos, E consegue quanto amarrar isso seu cadastro. nada precisa. Isso, imagina uma pessoa que não conseguia amarrar um cadastro e agora tá Pois é. conseguindo, velho. Então, isso hoje, eu acho que para todo mundo que empreende, né, que é empreendedor, mostrar essa diferença, que existe uma questão que não é só o preço que está envolvido. O preço hoje, para mim, sendo de coração mesmo, o preço hoje para mim é o mínimo, porque o valor é muito maior, né? O valor é porque a gente está acostumado a olhar sempre para o que falta. A gente não está acostumado a olhar o que farta. Pensa numa roda. A gente olha sempre, pensa numa continuidade. A gente sempre olha para o que falta, o que falta, o que falta, o que falta. Mas e o que farta? Né? Então, essa é a grande. É isso que eu tento mostrar hoje para os meus alunos, né? Dando aula diariamente. Eu dou aula diariamente. Eu sou empreendedor, mas antes disso eu sou professor. Então, eu dou aula diariamente e faço com que eles entendam que existe muito mais além do que pagar. O preço é ter o valor de estar ali na nossa box. Está, valor, preço e valor tá ligado a quantidade e qualidade, né? Eu penso que com a popularização, a tendência é que haja um maior número de oferta do mesmo tipo de serviço, não estou equiparando a Sim, qualidade. sim, É sim. por isso que eu estou falando de quantidade e qualidade. Vai ter muita gente ofertando. As academias de redes aqui, quase todas, Já também tem um espaço têm de um cross, espaço de né? cross. É mais para você Aí ver, né? você vai dizer, pô, vou para lá porque eu tenho musculação e tenho E tem o cross. Aí cross. entra essa questão da qualidade, né? E entra a questão da qualidade, e entra a questão de que eles geralmente, tá? Não vou generalizar, mas geralmente as academias têm um espaço de cross. Então você sabe fazer alguma coisa de cross, você vai lá e faz. Porque às vezes nem o professor está capacitado para dar aquela aula. Tipo, ele não fez certificação de CrossFit. Ele não pagou um curso em dólar para fazer. Eu paguei, Eu posso falar, isso aí pode virar né? corte, que teve professora, estagiária que veio me perguntar os nomes do movimento, porque é ela quem ia dar a aula de Ah, cross.
Então, para Ela você não ver, sabia os nomes, ela tinha o treino e tinha que dar aula. Ela veio me perguntar o que era cada. cada movimento. Eu disse, vai lá no YouTube, Porque mas você já era conhecedor, é né? porque a gente praticando há muito tempo Sim, entende, já sabe ler vai. ali o que é. Mas Exato. você vê numa academia de rede a situação aí. Às Isso vezes numa academia, né? você não pode A- esperar muito, né? E aí, quando é que você começa a comparar, né, o espaço cross dentro da academia com o espaço cross realmente fundamentado e fundado para isso? Você tem que ter as duas experiências e aí você vai ver que existe, que é muito mais além. Né? Eu tenho uma mobilidade dentro da aula, eu tenho etapas dentro da aula do cross. Eu tenho uma mobilidade, eu vou lubrificar minhas articulações. Eu tenho um warm-up, um aquecimento técnico, onde eu vou fazer minha frequência cardíaca ser aumentada pensando no gesto técnico do dia que eu vou aprender. Eu tenho a técnica em si, que é tipo, vamos lá, hoje nós vamos aprender a fazer uma subida de corda, né? Rope climb. Então eu vou aprender a fazer esse movimento. Mas a gente vai entender os processos. Aí em seguida eu tenho um workout, a gente lá na Wakanda a gente tem um pré-workout para tirar dúvidas do workout e aí sim por fim o workout do dia, finalizando com um grande desafio que é o WOD, né? Então assim, existe processo, existe procedimento, existe quem está à frente disso também fazendo esses processos. Isso é bem importante, né? Como você falou, existia uma professora que não sabia o nome dos exercícios. Então, meu, não está preparado para estar ali na frente. Tá? Então, meu, venha para a Wakanda Box que você vai ter a experiência ímpar. Hoje, quem quiser conhecer o Wakanda Box tem direito a quantas aulas Tem experimentais? direito a 3 aulas. Pode falar lá que você viu nosso podcast aqui no Tutti Frutti Havaiano. Cara, é muito bom conversar contigo. Eu tenho a oportunidade de estar conversando sempre, né? Porque a gente tá quase todo dia se vendo. Tu treina jiu-jitsu hoje em dia, né? Ah, tá brincando. Eu sou o temido faixa branca. É mais perigoso do que bala perdida. Mulher Ah, traída e bala perdida, tem o faixa branca ainda que toca o terror. Cara, deixa aí tuas considerações finais aí, como tu é um cara que vai estar sempre aqui trazendo um conteúdo sobre a área de saúde, bem-estar, vai estar sempre comigo aqui. Esses episódios sempre serão um pouco mais curtos, mas deixa aí uma mensagem pra galera. Foca nisso aí do custo-benefício. Aposto que tu vai dar uma mensagem aí de tocar é, os corações das pessoas. Valorizem. valorizem, isso é importantíssimo. Valorizem, né, as pessoas que estão ali na frente. Não só na Wakanda Box, mas em qualquer lugar que vocês estiverem. Né? Não olhem só para o preço, não só precifiquem, mas entendam o quão o espaço é agregador para você, não só pelo aquele atendimento específico, mas sim pela experiência que você está vivendo e pela experiência que isso vai trazer no futuro. Então, meu, não pensem só no preço. É claro que todo mundo gosta de brigar por preço, tá? Isso é fato. Mas quando a briga cessa, entenda, meu, vai valer a pena o que você está pagando, qualquer momento que você estiver e onde estiver. Aquele cliente que vem pelo preço vai embora pelo preço também, né? Aquele cliente que vem pelo preço vai embora pelo preço É, porque ele não entendeu o valor. ele não entendeu o valor, ele tá Quando ele pelo vem preço. pelo preço e entende o valor, às vezes ele quer, e acontece, graças a Deus, dele entender, tipo, pô, vou pagar um valor para estar 3 vezes na semana, vim pelo preço. E ele entende O valor. o valor, ele não quer treinar 3, ele quer treinar 5 dias. Ele quer treinar 6 dias. Ele Então, vê que vale a pena. esse, esse, essa é a pessoa que entendeu o valor. E eu espero, né, que todos nós precisamos entender isso, que existe um valor em cima do preço que é muito maior. Eu não poderia encerrar sem tirar aquela dúvida que ficou no ar, naquele corte. O que é melhor, meu amigo Jota? CrossFit ou musculação? Eita, que essa repercutiu foi muito, né? São É, gêmeos, são gêmeos, são são gêmeos. gêmeos, não são sioneses, tá ligado? Vamos fazer essa Vamos separação. fazer essa separação. Eu falei isso, né? Primeiro que a gente tava o podcast em si tem uma vibe diferente, né? Que é fazer essa brincadeira, dar esses cortes para que a gente também fique mais leve nossa informação.
Mas nesse podcast que a gente fez, né? Ficou esse corte aí e foi a maior repercussão, né? Foi a maior repercussão. Os alunos gostaram, todo mundo sorriu, mas tecnicamente as pessoas também perguntaram, não, por que são gêmeos, né? Mas aí eu queria deixar aqui, né, que os gêmeos também são diferentes, né? Eu tenho gêmeos na minha família, eu tenho primos gêmeos e eles parece que não tem nada de identidade igual, né? Então o CrossFit e a musculação, meu, elas se completam, né? Elas se complementam. Hoje dentro da Wakanda Box eu tenho musculação e tenho CrossFit, porque eu sei o quanto uma é importante para a outra, tá? Com o trabalho de força, com a musculação. Dentro do CrossFit também a gente usa as valências físicas, das condicionantes, flexibilidade, força, agilidade, potência. Na musculação a gente também consegue fazer isso. Então, qual é o melhor? Qual é o melhor? O melhor é aquele que você gosta, ama e não perde um treino, velho. Com que você mais se identifica, Com o né? que você mais se identifica. Gosta de treinar no coletivo, velho? Vai pro CrossFit. Gosta de treinar individualmente, já é um perfil diferente. Gosta de treinar com fonezinho de ouvido, sozinho, vai procurar uma academia, vai procurar um personal trainer, né? Mas gosta de treinar no coletivo com uma vibe totalmente energizante, né? Vibradora, desafiadora. Quer fazer algo diferente na sua vida que potencialize ainda mais. Eu acredito muito no CrossFit, velho. Muito, porque tudo que a gente faz lá são movimentos que você usa na sua vida diariamente. Então, meu, um complementa o outro. Façam os dois se puder, tá? Na Wakanda nós temos os dois por esse motivo, para atender você da melhor maneira possível. O ideal é que se fizer os dois, inclusive faça assim, né? Por exemplo, na Wakanda. Ou, porque eu ia te perguntar agora, é, para quem gosta dos dois, né? A musculação tem que ser usada, ou e vice-versa, para não conflitar, né? Um É. treino com o outro. Porque imagina, você vai para um treino, o outro tem muito agachamento e né, no dia de perna. Exato. Então, dentro da Wakanda a gente consegue mensurar isso, porque a gente consegue Isso. acompanhar. Eu Então, acho que até sai melhor financeiramente, porque se você faz o cross na Wakanda e vai fazer musculação em outro lugar, você teria que. O correto seria o seu personal trainer saber seu a treino. programação do Cross. E E lá você lá vai a ter gente vai ter tudo a porque já programação já tem. voltada para isso, Cara, é melhor. Tá né? vendo você? É melhor. Tudo compactado. Entre em contato, tem um Instagram, segue. WKD Boxe, Wakanda Boxe. Quando você vê Muito isso bom, aqui, você sabe que nós somos a Wakanda. muito bom, muito bom. Assiste, compartilha e não esquece de deixar seu like. Valeu!